Oi, povo, vamos falar de números inteiros. Eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo para vocês. Lembra que eu já comentei algumas vezes da importância do conteúdo que vocês estão aprendendo esse ano, tá? Dentre esses conteúdos importantíssimos, principalmente em matemática, tá os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque o que vocês vão aprender agora é base para tudo que vai ser aprendido nos próximos anos. E é de primordial importância que vocês aprendam, memorizem as propriedades, as regrinhas, a noção de números inteiros, tá? Vocês não vão usar essas ideias somente na disciplina de matemática ou de geometria, mas vão usar também em outras situações, em outras disciplinas, como é o caso da física, da química, da biologia. Então, fiquem atentos e memorizem. E lembra, memorizar não é a mesma coisa que decorar, porque quem decora não aprende. Então, primeiro entender o que é o número inteiro. Os números inteiros são os números positivos e negativos, né? Estes números formam o conjunto dos números inteiros e é indicado pelo símbolo Z, tá? O conjunto dos números inteiros é infinito, o que significa que não tem fim, e pode ser representado da seguinte maneira: conjunto de números inteiros. Olha aí, observa que dos dois lados, tanto a direita como a esquerda, a gente tem aqui as reticências. As reticências estão indicando para a gente que esse conjunto de números ele é infinito, tanto a esquerda como a direita. Então, ó, depois de menos 3, né, tem menos 4, menos 5, menos 6 e aí vai. Depois de 3 a gente tem 4, 5, 6 e por aí vai também, né? Isso significa que é um conjunto formado por termos infinitos. Número inteiro negativo. Número inteiro negativo são sempre acompanhados pelo sinalzinho de menos, tá? Sempre. Então, para eu ter certeza que o número é negativo, eu preciso observar se ele está acompanhado do sinal de menos. Então, a gente tem menos 3, menos 28, menos 1 milhão, né? Menos 1045, menos 154, por aí vai. Aqui são só alguns exemplos, tá? 1 milhão ali está uma vírgula no lugar do ponto. Foi um errozinho de digitação. Perdoe-me. Números inteiros positivos. Os números inteiros positivos, eles podem vir ou não acompanhados de sinal. Então, se não tiver o sinalzinho de mais, não importa, é positivo, tá? Ele só não vai ser positivo se ele tiver um sinalzinho de menos. Mas, se ele não tiver sinal nenhum, ele é positivo. Então, ele pode vir acompanhado do sinal de mais ou não, ele é positivo. Então, mais 19, mais 29, mais 49, 78, tá vendo ali? Sem sinal, mas ele é positivo. Deu para entender a diferença aí de como a gente representa? Beleza. Vamos ver isso agora, perdão, na reta numérica. Não é corona não, viu, galera? Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, menos 4 é simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero. Ó, aqui tem um monte de informação que a gente vai destrinchar gradativamente. Mas primeiro vamos observar essa reta numérica. Vamos partir do zero? Observa que a gente tem, à esquerda do zero, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok? À direita do zero, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Observa que a gente tem os mesmos números, porém com sinais diferentes, né? Então, menos 1 e 1 representam números que estão à mesma distância do zero. É tipo assim, gente, se eu fosse medir a distância do zero a menos 1, vamos colocar assim um valor hipotético. A distância de 0 e menos 1 é 1 metro, certo? A distância de 0 e 1 também é 1 metro, tá? Só que eles estão indo para caminhos diferentes. Enquanto o menos 1 está indo para a esquerda, o 1 está indo para a direita.
Por isso que a gente disse que eles são números opostos ou simétricos. É o mesmo númerozinho, o mesmo valor absoluto. 1 mais 1 é positivo e o outro é negativo. Deu para entender isso aí, gente? Ótimo. Que tipo de ideia o número inteiro pode me passar? Por exemplo, os números inteiros negativos dão ideia para mim de retirada, níveis abaixo, débito, saldo negativo, né? E por aí vai. Os positivos também dão a ideia de lucro, níveis acima, entrada, crédito, saldos positivos. Então, observa o desenhozinho ali, tá? Vamos imaginar que, ó, o menininhozinho tá no nível 0, a pipa tá acima dele. Então, a pipa está mais, né, 6 metros ali, tá? Tá vendo? Tá sendo representado por um número positivo. E os peixinhos que estão lá dentro do rio, tá abaixo do menino, ele está menos 10 metros. Então, a gente tá dando a ideia, né, de que ele está abaixo ali do menino, menos 10 metros. Então, valores abaixo, negativo, valores acima, positivo. Outro exemplo que a gente pode dar, imagina que numa partida de futebol, você marcou 8 gols, mas perdeu 3 gols. Então, como é que a gente representa isso? Os 8 gols que você marcou, mais 8. Os 3 gols que você perdeu, menos 3, tá? Você depositou um dinheiro, então entrou dinheiro na sua conta, mais. Mas você retirou o dinheiro, menos. Você tomou um prejuízo, então você vendeu um produto, vamos imaginar, você comprou esse produto por 10 reais e vendeu ele por 7. Então você tomou um prejuízo de 3 reais, então menos 3, tá? Mas você comprou esse produto por 10 e vendeu por 13. Ah, aí você teve lucro. Então se você teve lucro, mais 3. Estão conseguindo entender, gente, a ideia, a noção que os números inteiros expressam pra gente? Vamos voltar na ideia de módulo ou valor absoluto. Aliás, não que a gente ainda não tinha falado, né? Módulo ou valor absoluto. Tá vendo esse símbolozinho, esses dois palitinhos? Quando um número tá ali dentro, seja ele positivo, seja ele negativo, na verdade o que eu quero é esse número sem sinalzinho nenhum acompanhando ele. Então, se eu tenho ali, ó, módulo de menos 9, na verdade eu quero só o 9. Módulo de 13, podia ter um sinalzinho de mais ali, junto com 13 ali dentro dos palitinhos. Módulo de 13 é 13. No terceiro exemplo, a gente tem uma expressão, a gente tem uma operação, 2 menos 10. Primeiro a gente resolve para depois achar o módulo. 2 menos 10 vai ser quanto? 8, né? Mas vai ser menos 8. E o módulo de menos 8 é 8. Então, toda vez que o número estiver dentro desses palitinhos aí, a gente quer o valor absoluto dele, ou seja, o valor só do número, sem sinalzinho nenhum. Quando ele tiver uma expressão, uma operação, eu resolvo a operação e só depois é que eu vou colocar o módulo, ok? Belezinha. Números opostos ou simétricos. Lembra? A gente falou deles lá no início. São aqueles números que se encontram à mesma distância de zero, porém em lados opostos. Olha o caso aí do menos 4 e mais 4, tá vendo? Se a gente contar do 0 até o menos 4, são 4 unidades. Se a gente fizer a mesma conta do 0 até o mais 4, também são 4 unidades. Então, menos 4 é oposto de mais 4, ok? Olha que do lado esquerdo da reta numérica estão os números negativos, enquanto que da direita da reta numérica estão os números positivos, tá? Sabe, aproveitando essa reta numérica, a gente pode ver outras ideias aqui muito importantes sobre números inteiros. Observa que todo número que está à direita de zero é maior que zero. Todo número que está à esquerda de zero é menor que zero. Qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão seguinte, que qualquer número positivo é maior que zero e maior que qualquer número negativo. Qualquer número negativo é menor que zero e menor que qualquer número positivo, ok? Lembra que eu falei que os números crescem para a direita e diminuem para a esquerda.
Seguindo esse raciocínio, olhando primeiro para os números positivos, eu posso dizer que 4 é maior que 1, porque ele está mais para a direita, correto? 8 é maior que 4, porque ele também está mais para a direita. Agora, voltando para o lado aqui dos números negativos, quem é que é o maior, quem é que é o menor aqui? O maior é o menos 1, porque ele está mais para a direita. Então, se eu comparar menos 1 com menos 4, quem é o maior? Menos 1. Menos 4 com menos 8, quem é o maior? Menos 4. Então, quanto mais para a direita o número negativo, maior ele será. Quanto mais para a direita o número positivo, também maior ele será. Os números positivos e os números negativos tendem a crescer para a direita e a diminuir para a esquerda, ok? Comparação de números inteiros. Dados dois números inteiros quaisquer, o menor deles será o que estiver à esquerda do outro na reta numérica. É o que eu acabei de falar ali. Então, se a gente tem menos 4 e 3, quem é o maior? É 3, tá? Se eu tenho menos 4 e mais 2, quem é o maior? É 2. Menos 4 vai ser menor que ele, ok? Então, qualquer inteiro negativo é menor que 0, qualquer inteiro positivo é maior que 0. Todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Espero que a ideia tenha fixado aí na cabecinha de vocês. Agora a gente vai falar de operações, né? Aí agora que o bicho começa a pegar. Primeiro, adição e subtração. Gente, não dá para fazer operação com números inteiros sem memorizar essas regrinhas, certo? E o que diz a regrinha para adição e subtração? Vocês costumam confundir um pouquinho essa daqui com as de multiplicação e divisão. Olha lá, quando o sinal é igual, o que a gente vai fazer? A gente repete o sinal e soma os números. Então, eu tenho ali mais 2 e mais 3. Repeti o sinal que era mais e somei. 2 mais 3, 5. Embaixo, o sinal era menos. Repeti. Menos 3 mais menos 5. Esquece o sinal, pensa só nos números. 3 mais 5, 8. Então, sinal igual, repete sinal e soma. Agora, quando o sinal é diferente, a gente sempre vai olhar o que tem maior valor absoluto. Lembra que o valor absoluto é o valor sem sinalzinho nenhum. Então, esquece o sinalzinho de 5 e de 3. Pensa só no número. Quem é maior, 5 ou 3? É 5, não é isso? Então, qual é o sinal que acompanha 5? É o menos. Então, o sinal que vai ficar lá, que vai ser repetido, é o sinal do 5. Aí, agora a gente subtrai. 5 menos 3, 2. Então, o resultado, menos 2. No exemplo de baixo, esquece o sinal. Vamos pensar só no número. 8 menos 6, Caio. 8 e 6. Qual é o maior? É 8. Então, qual o sinal que vai ficar lá? O sinal do 8, que é o mais. E aí, eu subtraio. 8 menos 6, 2. Mas vai ficar o resultado, ó, mais 2, porque a gente vai respeitar o sinal do maior. Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei para vocês, ó, verificarem, ó. Mais 7, mais menos 3. Observa o seguinte, ó. Números com sinais diferentes. Eu, normalmente, eu não faço desse jeito aqui, não. Eu faço sem precisar colocar o sinalzinho lá fora. Mas é interessante como foi feito aqui. Ele pegou o sinal do 7, colocou do lado de fora e fez o jogo de sinal com o sinalzinho de mais que está entre os dois parênteses e o sinal do 3 que é menos. Sinais diferentes fica o quê? Vai ficar sempre negativo. Então, mais com menos com menos. Mais 7 menos 3. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior que é o mais. 7 menos 3, 4. Ficou mais 4. E a mesma ideia se seguiu em todos os outros. Tá vendo? O menos ficou lá fora. Menos 10 mais 5, né? Ele fez 10 menos 5, sinais diferentes, ficou menos 5, porque o 10 tem maior valor absoluto do que o 5. E assim sucessivamente aí. Quase que não sai. Multiplicação e divisão. Também a regrinha de sinal. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Memoriza bem essa regrinha, tá? Então, multiplicação e divisão. Se os sinais forem iguais, o resultado vai ficar sempre positivo. Então, olha os exemplos que eu coloquei aí, ó. Mais 4 vezes mais 5. Sinal igual, fica positivo. Menos 4 vezes menos 5. Sinal igual, também ficou positivo.
Na divisão, menos 18 dividido por menos 3. Sinais iguais, ficou mais 6. Mais 18 dividido por mais 3. Sinais iguais, também ficou, né? Mais 6. Então, na multiplicação e na divisão, se o sinal é igual, vai ficar sempre positivo. Aí é só fazer o cálculo. Se é uma multiplicação, a gente vai multiplicar, que nem eu fiz. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. 18 dividido por 3, 6. 18 dividido por 3, 6. A operação é normal, mas o sinal que vai acompanhar o resultado vai depender dos sinais dos termos que estão se multiplicando ou se dividindo. Se for igual, fica positivo. E se for diferente? Se for diferente, fica negativo. Então, ó, observa que são os mesmos valores que eu coloquei no outro exemplo. Mas a diferença aqui é que um é positivo, o outro é negativo. Então, sinais são diferentes. Se o sinal é diferente, vai ficar sempre negativo. Voltando, sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, fica negativo. E a operação é fazer a operação normal, ok? Expressões numéricas com números inteiros. Essa é a parte, eu não sei se vocês chegaram até aí, mas é uma das partes mais complicadinhas. Chegaram sim, porque eu mandei um exercício para vocês, né? Aqui é a mesma ordem que vocês aprenderam para fazer expressões numéricas lá no 6º ano, no 5º ano. A gente tem que seguir a ordem das operações, não é isso? Então, primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, soma e subtração, na ordem que vierem. Em relação aos símbolos, a gente tem que sempre resolver o que está dentro do parêntese, depois o que está dentro do colchete, para, por fim, resolver o que está na chave, certo? Olha aqui um exemplo, ó. Eu tinha 10 menos, abre colchete, menos 8 mais, abre parênteses, menos 18 mais 6, fecha colchete. Gente, primeiro resolver o que está dentro do parênteses. E olha o que a gente tem dentro do parênteses. A gente tem uma adição com números, com sinais diferentes. Qual o sinal que vai ficar? Vai ficar sempre o sinal do maior, tá? Ali no exemplo não colocou o menos 12, mas deveria ter colocado. Foi um erro de digitação. Então, menos 18 mais 6. Quem é maior? 18 ou 6? 18. Então, o sinal que vai ficar é o dele, menos. 18 menos 6, 12, tá? Observa que no exemplo embaixo, o menos 12 tá com sinalzinho. Foi um errinho de digitação, tá? Pronto. Resolvi o que tá dentro do parênteses. Eu preciso resolver o que tá no colchete. Para isso, eu também tenho que fazer o jogo de sinal. Olha que eu tenho menos 8 mais, abre parênteses, menos 12, não tenho? Vou fazer esse jogo de sinal com esse mais e o menos 12. Sinais diferentes, vai ficar o quê? Negativo. Aí ficou menos 8, menos 12. Os sinais são iguais. Quando o sinal é igual, a gente faz o quê? A gente soma e repete o sinal. Então, 8 mais 12, 20. Então, vai ficar menos 20, ok? Muito bem. Aí, a gente vai para fora agora. Pronto, já ficou um número dentro do colchete que é menos 20. A gente vai pegar aquele 10 que estava lá fora, que não participou de nada ainda. E aí, a gente tem 10 menos, abre colchete, menos 20, fecha colchete. Então, ó, a gente tem menos fora e menos dentro. O que vai valer? Sinais iguais, repete sinal. Pronto, eliminei o colchete, não preciso mais dele. Aí, agora eu tenho 10 mais 20 igual a 30. No outro exemplo aqui, esse é um pouquinho mais complexo. Eu tenho, ó, menos 3. Dentro do colchete, eu tenho menos 2, menos, entre parênteses, menos 3, vezes, mais 5, mais, entre parênteses, mais 2, vezes, menos 3, fecha parênteses. Primeira coisa que a gente tem que resolver são as multiplicações. Naquele outro exemplo, não tinha multiplicação nem divisão, era só soma e adição, ou soma e subtração, por isso que a gente foi fazendo tudo de uma vez. Mas nesse caso aqui tem multiplicação, então primeiro a gente resolve elas, tá? Então, qual a multiplicação que eu tô vendo ali? Menos 3 vezes mais 5 e mais 2 vezes menos 3. Então, primeiro eu vou resolver elas. Menos com mais, menos 3 vezes mais 5. A gente viu que sinais diferentes fica sempre negativo, então vai ficar menos 15. Mais 2 vezes menos 3, sinais diferentes de novo. Sinais diferentes fica negativo, 2 vezes 3, 6. Então, olha como é que ficou. A gente tem agora menos 3. Tá vendo que depois do 3 para o colchete não tinha sinal nenhum, né? Porque é uma multiplicação.
É um distributivo. Menos 3 vezes menos 2 menos... no lugar de menos 3 vezes 5, eu botei menos 15. Mais... No lugar de mais 2 vezes menos 3, eu coloquei menos 6, certo? E assim a gente vai fazendo para eliminar os sinais, ou eliminar os parênteses e os sinais. Então, o que vai ficar? A gente tem dentro do colchete agora, menos 2, menos 15, mais menos 6. Vamos fazer jogo de sinal para eliminar o parêntese do menos 15 e do mais 6. Então, na frente do menos 15 eu tenho menos. Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 15. Na frente do menos 6 eu tenho mais. Mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 6. Ficou o que agora dentro do colchete? Menos 2, mais 15, menos 6, tá? Aqui, a pessoa que fez a expressão somou tudo que tinha sinal igual. Então, menos 2 com menos 6, menos 8. E só depois é que ele vai fazer a operação com os que tem sinais diferentes. Menos 8 mais 15. Lembra, quando os sinais são diferentes, a gente repete o sinal do maior e subtrai. Então, 15 menos 8, 7. Pronto. E agora eu tenho menos 3 vezes mais 7. Sinais diferentes. E quando o sinal é diferente, o que a gente faz? Fica sempre negativo. E multiplica. 3 vezes 7, 21. Pronto, eu resolvi. Mas observa que para resolver, eu tive que respeitar sempre as regrinhas da resolução de uma expressão numérica. Parêntese, colchete, chave. Potência e radiação, multiplicação e divisão, adição e subtração na ordem que vierem. Lembrando que, como se trata de números inteiros, eu preciso eliminar os parênteses, eliminar os sinais, quando tem mais de um, por exemplo, um sinal fora e um sinal dentro do parênteses. Eu preciso eliminar isso, deixar um sinal só. E para fazer isso, eu preciso sempre usar a regrinha de jogo de sinais, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor. Depois eu vou mandar outra listinha de números inteiros para vocês.